Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, agradecer a Deus a esta rica oportunidade de aqui estarmos, pedir que Ele venha fazer-se presente, receber o nosso culto, também guardar aqueles que estão a caminho, e que nesta noite não seja diferente das demais, o Senhor se faça presente e nós possamos nos encher da sua graça, amém? Oremos a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai santo e justo, mais uma vez, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, somos agradecidos ao Pai, por essa bênção gloriosa concedida a nós, de ter a oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa mais nesse momento. Pai bendito, louvamos a Ti, Senhor, pelo dia de hoje, pela vida de cada um dos Teus servos, onde já podemos, Senhor, estar na Tua presença na parte da manhã, teve trabalho, Senhor, da escola dominical, evangelismos, ensaios, e Tu tem abençoado o Teu servo, que novamente aqui estão, Senhor Jesus, para louvar e bendizer ao Teu santo nome. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada um que aqui já chegou, sabedores, ó Pai, que se não fosse pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que não estaríamos, ó Pai. Louvamos e Te glorificamos por essa oportunidade, e também pedimos, Senhor, de uma forma toda especial, a Tua proteção, a Tua mão poderosa sobre a vida daqueles que muitas vezes estão encontrando dificuldades, Senhor, de aqui estar. Tu sabes e conheces, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus servos. Cura, liberta, dai graça, dai vitória, Senhor, aonde quer que tenha um servo Teu, Pai. Ó Pai bendito, também onde tiver uma porta aberta nesse instante, glorificando e exaltando o Teu nome, recebe ali a adoração dos Teus servos, Senhor. Concede bênção a cada um, Senhor, que deu o propósito de estar na Tua presença, com o objetivo de Te louvar e Te bendizer, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus de bondade, vem nesta noite mais uma vez falar conosco, vem mais uma vez encher os nossos corações de alegria e paz, Senhor. Fala conosco, é o que nós Te pedimos, e desde já nós Te agradecemos no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, os nossos irmãos estarão aqui pedindo os números dos hinos da harpa, amém? Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Hino 475. 475. Amor
489. Louvaremos o hino O Primeiro Natal. O primeiro
Meus amados, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos nesta reunião com este propósito de lembrarmos mais uma vez a importância do Natal. Eu quero louvar a Deus porque em nossas memórias ainda guardamos a suma importância do nascimento de Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês para que fiquemos todos em pé. Eu quero convidá-los para uma leitura muito significativa. Queria que vocês prestassem bastante atenção e quiçá pudéssemos ler juntos, porque de fato esta data é uma data sem precedentes. É uma data que mostra o quanto Deus havia de cumprir a sua palavra. Quando olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo de número 3, vemos o próprio Deus pregando para o homem. O próprio Deus anunciando o evangelho da salvação para o ser humano que estava caído. O ser humano caiu, mas não tinha a noção, a percepção da realidade da sua queda. O ser humano, porque saiu da presença de Deus, perdeu a capacidade de compreender o que significaria estar sem a presença de Deus. E então, Deus, que viu o ser humano em situação terrivelmente perdida, em queda, a sua família em queda, Deus que não foi pego de surpresa, Deus então declara, Deus deixa certo que haveria de nascer da semente da mulher alguém que haveria de derrotar aquela que foi a enganosa serpente, na qualidade de serpente, o Satanás, fazendo com que o homem tornasse-se então perdido. Mas Jesus haveria de nascer. A promessa que Deus fez haveria de se cumprir. E o tempo passou, parecia que isto demoraria para acontecer. Porque ao olharmos para o texto que Isaías profetiza, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Será que nós temos noção do que significaria 700 anos? Alguém tem noção aqui? Alguém tem ideia? De 70 anos, alguém tem ideia o quanto demora 70 anos? Bom, quem tem mais de 70 anos pode dizer, né? Quem tem mais de 70 anos pode dizer, olha, para eu chegar a 80 demorou, não é? O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Parece, por vezes, que a promessa de Deus demora para se cumprir. Às vezes nós ficamos imaginando assim, mas Deus não falha na sua promessa. Vejam comigo o que diz o texto de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Eu quero convidar a Beatriz Benato, que está bem ali na porta. Vem aqui, Beatriz, por favor. Pegue a sua Bíblia, você vai ler e nós vamos acompanhar você na leitura do texto que está registrado em Lucas, capítulo de número 2. Aleluia. Se você puder ler, nós vamos acompanhar você. Preste bastante atenção na leitura desse texto. Glória a Deus. Lucas capítulo 2. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Quando o ar-condicionado chegar, eu espero que você não pare de dar glória a Deus. Porque o ar-condicionado ainda não chegou, aí a gente diz glória a Deus esperando ele chegar, não é? Mas quando ele chegar, isso também é uma promessa, não é?
não dá para comparar. Vamos apagar o que eu disse. Leia, por favor. A paz do Senhor a todos. Amém. Lucas capítulo 2, versículo do 1 ao 7, com o título Nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7. E deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Eu queria que todos disséssemos a última parte do verso 7. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Mais uma vez. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Interessante essa situação, não é? O Rei dos Reis criou o mundo. Quem sabe um hotel 5 estrelas poderia ser ofertado. Quem sabe uma cama muito confortável, king size, talvez. Mas nem na estalagem havia lugar para ele. Quem sabe nesta noite alguém está aqui e o seu coração tem lugar para ele. O seu coração declara a importância dele. Que isto seja para nós a primeira observação deste culto nesta noite. Jesus é o dono de tudo. E será que ele tem também primazia no nosso coração? Soberano Deus, Pai de poder, obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor nos trazer nesta casa para que nós pudéssemos lembrar, ó Deus, desta data tão importante, deste momento tão singular, ó Deus, desta data que não pode ser esquecida por nenhum ser humano. Quiçá, ó Deus, nenhum de nós venha esquecer, mas que todos possamos nos lembrar, ó Deus, da grandiosidade do que significou e significa o nascimento de Jesus. Fica conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Eu me lembro, meus amados irmãos, que os discípulos, obrigado, Beatriz, os discípulos estavam desapontados, porque Jesus morrera e eles agora ficaram aflitos. Aquele que nós esperávamos que nos salvasse, morreu. E eles decidem então para voltar para Emaús, um lugar onde as águas são quentes, onde as termas são refrigerantes, e ali poderiam estar. Mas quando chegaram em Emaús, depois de ter a companhia de Jesus, Jesus dá a intenção que está indo para um outro lugar. Mas aí eles percebem quem é que estava acompanhando a eles. E aí eles dizem: é Jesus. Aleluia. E eles convidam Jesus para entrar. E Jesus entra. É tão interessante que todas as vezes que Jesus é convidado para entrar, Jesus não rejeita. Você compreende isso? Às vezes a gente deixa Jesus passar, não é? Jesus vai embora e a gente deixa ele passar. Mas, meus amados irmãos,
Os discípulos então entram e Jesus entra também. E quando Jesus vai partir o pão, eles percebem que era Jesus. Mas aí Jesus se vai. E aí nós poderíamos cantar como cantou talvez os discípulos: fica conosco nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Amém? Que todos nós nesta noite possamos fazer esse convite para Jesus. Jesus, fica conosco, não vá embora não. A gente ainda quer comer, a gente ainda quer participar dessa refeição completa. Jesus, quando eles olham para a mão de Jesus que está partindo o pão, eles veem que é Jesus. Então não fique esperando, Jesus já se revelou. Que esse cântico esteja vivo na sua mente e no seu coração. Amém? Nossas irmãs louvem ao Senhor. Oi?
Glórias a Deus. Os nossos adolescentes também, já entregando seu louvor, sua adoração, amém? Glórias a Deus. Nosso tempo é curto, irmãos, e temos bastante grupos para participar. Nós gostaríamos de ouvir a todos, né? Hoje é um culto especial, todos têm aí algo preparado de uma forma diferenciada. Então que nós possamos ter aí a participação dos nossos irmãos com um tempo hábil de ouvir a todos e ainda sobrar uns minutos aí grandiosos para a palavra do Senhor, amém? As nossas crianças já estão prontas? Se as crianças já estiverem prontas, os adolescentes aguardem eles cantarem, que é melhor, tá bom? E daí eles já se preparam, cantam e graças a Deus.
todos. Amém? Graças a Deus. Vai ter salinha normal ali embaixo para elas hoje, né? Vai. Amém? Irmã Laura, vai ter a salinha normal? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos fazer uma oração juntamente com eles, que eles estarão descendo ali para a sala do departamento infantil. O Lorenzo vai orar. Alice vai recitar um versículo. Amém. Você é meu pastor aqui aqui Salmo 103. Você é meu pastor. Aí nada me faltará. Amém. Senhor, meu Deus, que proteja as pessoas que estão na rua. Deus, proteja as crianças. Tem muitas crianças desaparecendo. Deus, você é nosso único Salvador. Seu Filho também. Espírito Santo você mandou para nos guardar. Também você é nosso Criador. Nós dá um presente para você. Nós fala com você. Nós estamos fazendo por tudo. Se você fez um presente para nós, nós daremos um presente para você, Deus. Nós te amamos. Nós te adoramos. Deus, seu sangue é o nosso, que você enviou seu Filho para morrer por nós, para perdoar nossos pecados. Amém. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Que sejamos então o presente de Deus nesta noite, amém? Estarão descendo agora juntamente com as tias ali para o departamento infantil. A igreja pode se assentar, mas continue glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso. E nesse instante os nossos adolescentes também estarão entregando aqui o seu louvor. Continue, irmão, continue nesse espírito de adoração, porque o nosso Deus ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, amém? Estamos em época de celebração, época que nos faz refletir ainda mais do amor de Deus por nós. Ele tanto nos amou que enviou o seu único Filho ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, e não perecemos. E neste momento estamos recordando o seu nascimento, momento único, mudou o curso de toda a história, pois a profecia se cumpriu e o Messias esteve entre nós. O hino que vamos cantar hoje representa o que Jesus é para nós, que está escrito em Isaías 40, 29. Diz que Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Em 2 Timóteo 2,13 fala que se somos infiéis, Ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Em João 10,11 afirma que Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Gálatas 4:6. E porque sois filhos de Deus, enviou o seu Filho e o Espírito Santo para habitar em vossos corações. E ele clama: Abba, Pai. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, e quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Este é Jesus. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele
Eu não sou mais filho do medo, amém? Graças a Deus. Os nossos homens também louvando a Deus. E eu convido os irmãos do coral para que fiquem em prontidão, para na sequência também louvarem a Deus.
Glórias a Deus, aleluia. Nesse instante também o grupo de louvor vai fazer um momento de adoração juntamente com toda a igreja. A igreja adora a Deus com alegria. Jovem Lorenzo Magalhães e Souza estão parabenizando o jovem Lorenzo pela passagem de seu aniversário. Creio que a família Magalhães e a família Souza está parabenizando o jovem Lorenzo. Também tem um pedido de oração em especial aqui pelo nosso irmão Fábio Maldonado, que se encontra enfermo com uma infecção. Vamos apresentá-lo nessa oração. Assim sentados mesmo, mãos baixem suas cabeças, oremos a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai santo e justo, graças te damos, Senhor, por tudo quanto já fizeste em nossas vidas até esse instante, Senhor. Agora, nesse momento, apresentamos a Ti, Senhor, todos os pedidos de oração, cada necessidade, Senhor, diante de Ti, ó Pai, entre com providência, com cura, com libertação, ó Pai. Faz milagres, maravilhas, também estendendo as Suas mãos assim, de uma maneira toda especial, Senhor, sobre aqueles que estarão nesse momento entregando seus dízimos, suas ofertas. Abre portas, concede graça, saúde e paz a cada um dos Teus filhos, Senhor. Assim nós te pedimos, assim nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque te vive, Senhor para a igreja, meus amados. Glória a Jesus. Hoje nós estamos literalmente festejando. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de celebração. E quando a gente olha a igreja, cada um dos irmãos, cada um escolheu uma cor hoje, né? Um escolheu vermelho, outro verde, bege, né? E quando você olha a igreja, ela está bem colorida. E quando você consegue entender que a variação de cores, ela expressa também um sentimento, a alegria, ela expressa para você um momento de prazer. Por que eu digo isso? Porque o nosso Deus, olha que coisa linda, o nosso Deus maravilhoso, Ele faz com que todos os dias os nossos olhos se abram. E a primeira coisa que a gente contempla é a luz do dia. E quando você começa a olhar na natureza, você vê o verde, você vê o azul do céu, o branco das nuvens, você vê a luz do sol muito radiante, muito forte, e tudo isso expressando a glória de Deus, porque toda a terra está cheia da sua glória. E você, meu amado, faz parte deste ornamento de glória, porque toda a terra está cheia da glória do nosso Deus, e Ele colocou você também para fazer parte dessa alegria do coração de Deus. Mas por que o pastor Josué está dizendo isso? Porque Deus, quando criou você, Ele criou com um propósito. E quando Ele viu que Satanás tentava destruir os planos dele para a sua vida, Deus então
um plano de salvação. E o nome desse plano de salvação é Jesus Cristo. E é o nome de Jesus que nós estamos celebrando. No livro do profeta Isaías, como disse o nosso pastor logo no início, na introdução deste culto, há mais de 700 anos, o profeta Isaías havia profetizado que Jesus nasceria. Aí quando ele então falou assim, você consegue mensurar o que é 700 anos? O nosso Brasil não tem 700 anos. A nossa nação brasileira não tem 700 anos. Aí ele então diminui um pouquinho essa esfera de mensurar o período, o tamanho, a data, e ele joga para 70 anos. E a palavra de Deus diz que o vigor do homem vai até os 70 anos. O que passa disso, muitas das vezes por seu muito vigor, pela sua robustez, é cansaço. Mas aí o nosso Deus também diz que Ele renova as nossas forças todos os dias. Nós somos renovados como águias. E agora eu digo para você, está vendo esse irmão lindo que está do seu lado, abençoado? Eu vou pedir para você ficar de pé, pode ser? Vamos nos colocar de pé? Glória a Jesus. Engraçado é que quando eu começo a dizer isso, alguns irmãos já começam a sorrir. E você dá um sorriso tão lindo que eu olho daqui e fico encantado, maravilhado com esse sorriso. Agora você, com esse sorriso, você vai olhar para esse irmão que está do seu lado e vai dizer para ele assim, olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo. Oh, aleluia, glória a Jesus. Agora diz para ele bem assim, olha, você é luz e é sal da terra. Aleluia, glória a Jesus. Então nós vamos adorar ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o nome do Senhor Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos então adorar a esse príncipe, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Você
viu, pastor? Glória a Jesus. Aleluia. Tome assento, meus amados. Que prazer estar na presença do Senhor. O melhor lugar que todos nós poderíamos estar. Glória a Deus. Quero louvar a Deus porque o Senhor é bom e a sua bondade é para sempre. Glória a Deus. Meus amados, antes de lermos a palavra, deixe-me dizer aos irmãos que estão conosco, nosso irmão Samuel e Bianca. Onde estão? Irmão Samuel, obrigado pela presença de vocês. Sintam-se muito bem aqui. Amém? Glória a Deus. Também irmã Neuza e irmã Larissa. Onde estão? Bem ali. Obrigado pela presença. Deus abençoe. Aceitou o nosso convite e está aqui hoje. Obrigado. Sinta-se bem aqui entre nós. Certamente alguém vai abraçar vocês já já, não é? Nós estamos aqui sempre com este propósito. Também irmão Carlos Alberto. Onde está? Irmão Carlos Alberto. Ali. Deus te abençoe. Sinta-se bem nesta casa de oração. Glória a Deus. Também irmão Felipe e Jéssica com a filha Sofia. Onde são? Bem ali. Obrigado pela presença de vocês. Certamente alguém aqui da congregação da Vila Angélica vai também dar um abraço em vocês. E eu espero que os irmãos estejam aí acompanhando para poder dar um abraço nessas pessoas que estão nos visitando. Glória a Deus. Também nosso irmão Micael, filho do irmão Isaac. Onde está? Bem ali, irmão Micael. Eu também espero que alguém esteja vendo você aí para te dar um abraço. Irmão Moisés, tem mais um ali para você cumprimentar também, por favor. Faça isso, é uma alegria. Que todos sejam acolhidos, cumprimentados com muita alegria. Glória a Deus. Eu quero também dizer aos irmãos que hoje está conosco e alegra muito o meu coração o meu filho caçula, Mauro José, está aí, e a minha nora querida, a Beatriz, não é? Eu estou feliz também pela presença deste casal. Não sei se tem alguém para abraçá-lo também, não é? Mas se não tiver, eu posso descer aí para abraçá-los também. Glória a Deus. É uma alegria que eles estejam entre nós. Glória a Deus. Eu quero perguntar aos irmãos que estão em Vila Angélica. Os irmãos estão felizes e alegres pela presença de todos os irmãos que nos visitam aqui nesta noite? Se estamos felizes, podemos dizer amém? Amém! Este amém quer dizer, sintam-se bem entre nós, tenham sempre liberdade de estar conosco, nós estaremos sempre felizes por escolherem estar conosco nesta ocasião e também nas outras oportunidades. Meus amados irmãos, nesta ocasião, culto de Natal é o primeiro Natal que vamos passar juntos depois de 40 anos. Glória a Deus, não é? Eu passei alguns cultos de Natal aqui. Eu me lembro que nós fazíamos jograus, poesias, fazíamos apresentações, fazíamos algumas coisas que faziam lembrar sempre esta manifestação gloriosa do Natal. E eu estou assim bastante alegre, bastante feliz por poder estar aqui depois de 40 anos celebrar o Natal aqui com os irmãos. Glória a Deus. Então, eu sei, os irmãos estão aqui, os pastores, pregadores estão aqui, certamente teriam também uma palavra para compartilhar com a igreja, e eu tenho toda a alegria em ouvi-los, mas peço licença para vocês hoje, não é? Aí os irmãos poderiam dizer assim: pastor, o senhor já pregou ontem, não é? Deixa eu pregar hoje, não é? E eu tenho todo o prazer e vou ouvi-los, irmão Josué, não é? Todos os pastores. Eu só vou pedir licença aos irmãos então para fazer hoje a exposição, não é? Da palavra de Deus,
neste retorno, por assim dizer. Os irmãos têm paciência de mim ou comigo? Dizem amém? Amém. Obrigado, glória a Deus. Abram comigo então o Evangelho de Marcos, o mesmo que lemos ontem. Glória a Deus. Eu fico feliz de ter sempre o rosto dos irmãos alegre. Se você não sorriu para ninguém hoje, você pode fazer um sorriso agora, não é? Você sabia que para sorrir é sempre menos custoso do que para deixar o rosto com cara de budogão, não é? Fica mais caro, você gasta mais músculo, não é? Você exige mais, não é? Então, sorria, não é? Jesus te ama e eu também te amo. Estou aqui muito alegre para dizer para você, como nós ouvimos, obrigado vocês, Deus te abençoe, como nós ouvimos o louvor hoje, que Jesus nos ama. Eu quero também dizer aos irmãos que é tão bom amar. Eu não sei se você consegue compreender o que significa de fato amar. Amar não é só dizer que ama. Amar não é só dizer eu te amo. Mas amar é praticar. Amar é às vezes fazer sem falar. E quando você faz sem falar, alguém que está recebendo isso vai dizer, puxa, mas isto é uma declaração que eu não esperava, não é? Quando você elogia, por exemplo, alguém, e aquele elogio não é um elogio barato, é um elogio sincero, que sai lá de dentro de você, espontâneo, gostoso, isto entra como um bálsamo no corpo de alguém, na alma de alguém, no coração de alguém. É como uma água em tempos de calor, quando o sol está escaldante e chega uma água fria, gostosa, e só você sente. Quando você sente, alguém está esparçando amor por você. E você pode dizer, pastor, o que é que isso tem? Tem que nesta noite Deus está esparçando amor por você. Você, do jeito que você é, da forma que você é, Jesus te ama. Jesus pode até não concordar e não aceitar que você permaneça do mesmo jeito, mas Ele te ama. Quem é você? Ele ama você como você é. Jesus ama todo ser humano. E claro, Ele pode não concordar com algumas atitudes que nós fazemos. Ele pode, inclusive, não concordar com o nosso estado de coisas. Ele pode não concordar. E por que Jesus não concorda? Algumas vezes, em algumas circunstâncias, em algumas situações, Jesus age. Como é que Jesus age? Vamos ler o texto? E você provavelmente pode concordar comigo. Se você não concordar comigo, eu te convido, depois do culto, venha falar comigo. A gente pode conversar, não tem problema. Está tudo bem. Amém? Evangelho de Marcos, então, no capítulo de número 10. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus tão gostoso aqui. Eu sinto uma presença tão gostosa de Deus aqui entre nós. Não sei se eu estou querendo me achar, não é? Mas não estou. É porque é verdade. Eu sinto a presença de Deus em mim. Eu me lembro que algumas vezes que eu estava ali cooperando no templo sede, fiquei muitos anos ali, e tinha um irmão, o nome dele é Dionísio, e ele cantava um louvor que dizia assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que um vento contrário para ver meu filho
você agora. Não peça para ninguém abraçar. Você mesmo. Se abraça assim, ó. Este abraço de você mesmo é o Espírito Santo que faz com que você sinta a sua presença. Aleluia. Glória a Deus. E eles chegaram a Jericó. Digo, verso 46, querido. Obrigado. Desculpa que eu não falei. Capítulo 10, verso 46. E eles chegaram a Jericó, e saindo eles de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego. Você pode dizer comigo? Bartimeu, o cego. Você já vai entender. Filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele gritava. Imagine a cena. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fabinho, ele não estava falando, ele estava gritando. Ele gritava. Às vezes a nossa alma grita. Às vezes o nosso coração está gemendo. Às vezes o nosso coração está sangrando. E nós não temos ninguém para gritar a não ser para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bartimeu, o cego, estava fazendo isso. Jesus, filho de Davi. Eu não vou gritar porque você já entendeu a mensagem. Tem misericórdia de mim. Aleluia. 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 E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Quando é o seu calo que dói, quando é o seu pé que está machucado, alguém pode até dizer assim: para de falar, para de gritar. Mas é aí que você vai gritar, porque o que está doendo é o seu pé, não é? É o seu calo. Aleluia. E Jesus parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de sobre si a capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Essa pergunta de Jesus parece uma provocação, irmã Ismael. Parece uma provocação, sim ou não? Parece que Jesus estava provocando Bartimeu, o cego. Será que Jesus não estava vendo a situação? Parece até uma provocação. Mas é que Jesus é tão tremendo, Jesus é tão maravilhoso, que quando nós queremos conversar com Jesus, Jesus amplia o diálogo. Aleluia. Jesus diz: pois não, queres conversar? Puxa a cadeira aí, senta. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é que me lembra? Me lembra que este é o princípio. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, Deus, o próprio Deus, na viração do dia, dizia: Adão, puxa uma cadeira aí. Eva, senta. Vamos tomar um café? Aleluia.
que você quer comer? Aleluia. O que você quer me falar? E então Deus começava a conversar com Adão e com Eva. Mas voltando aqui para o texto. E o homem cego lhe disse: que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé, a tua fé, a tua fé, a tua fé, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu pelo caminho. Meus amados irmãos, eu não vou me estender. Hoje é um culto que nós estamos comemorando, o culto de Natal. Mas poderíamos comemorar qualquer dia o culto de Natal. Porque o melhor dos dias de Natal é o dia em que nós permitimos que Jesus nasça no nosso coração. Nós temos tantas coisas que desejamos, temos tantas coisas que queremos, mas nascimento, meus amados, é algo glorioso, é algo tão significativo, é algo tão desejado, é algo tão esperado, que quando ele não acontece, parece que nós entramos em crise, parece que nós ficamos com expectativas e perdemos as esperanças. Mas sabe de uma coisa? Jesus, o texto diz que Jesus estava entrando em Jericó, mas também diz que ele estava saindo de Jericó. É porque tem duas cidades de Jericó, a nova e a antiga. Mas eu não vou me ater a esse detalhe porque o tempo não me permite. Mas o que me chama a especial atenção e é o que eu quero compartilhar com você na noite de hoje, quem sabe você entrou aqui pensando: hoje eu vou para o culto de Natal. E o que é que vai acontecer? Eu posso dizer que Bartimeu foi surpreendido. Bartimeu não sabia que poderia ocorrer o Natal ali à beira da estrada, pastor Ismael. Na verdade, meus amados irmãos, Deus é tão maravilhoso, grandioso, poderoso, surpreendente, maravilhoso. Ele faz coisas que nós não esperamos, Ele cria situações que nós não imaginamos, Ele estabelece momentos que nós não tínhamos ideia, e de repente nós estamos numa situação que para nós é triste, é desconfortável, ou até nem é triste, nem é desconfortável, mas não é esperada. Hoje, por exemplo, eu não esperava que meu caçulão viesse aqui com a minha querida nora, mas eu estou feliz por eles aqui. Ah, pastor, mas isso é tão pouco. Pode ser para você, mas para mim é muito. Assim como, meus amados irmãos, como aquele cego estava à beira da estrada, pastor Valdir, e de repente ele está ali sentado como todos os dias estava. Qual era o nome do cego? Qual era o nome do cego? Bartimeu não era o nome do cego. Ele estava ali sentado à beira da estrada há muito tempo e ninguém sabia o nome daquele homem, irmão Silas. Ninguém sabia o nome dele. Sabia o nome do pai dele, mas o nome dele ninguém sabia. Aquele homem era um homem desgraçado. Aquele homem era um homem à margem da sociedade. Aquele homem era um homem que morreria ali à míngua da sua história, porque aquelas pessoas que não pudessem produzir, que não pudessem fazer coisa alguma de trabalho, estavam fadadas a morrer na mendicância, esperando que alguém fizesse alguma coisa por elas, esperando que alguém tivesse compaixão delas. Aleluia. Aleluia, aleluia. O que o filho de Timeu não esperava é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da história, aquele que fez todas as coisas, aquele que preparou a salvação para a humanidade, estava para passar na encruzilhada de Jericó.
Aleluia. O Rei dos Reis estava para chegar na encruzilhada de Jericó. E quando aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entra na encruzilhada de Jericó, algo grandioso e glorioso haveria de acontecer. Sabe por quê, meus amados? Porque o filho de Timeu era cego, mas não era surdo. Era cego, mas não era surdo. E de repente, meus amados, o que acontece é que você não tem como ficar silente quando você ouve os passos, os tropéis da multidão que está com Jesus. A multidão que está com Jesus é uma multidão alegre. A multidão que está com Jesus é uma multidão feliz. A multidão que está com Jesus diz: Hosana! E Hosana quer dizer salva-nos. A multidão que está com Jesus tem algo para dizer. A multidão que está com Jesus tem algo para cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia. Porque a multidão que está com Jesus é uma multidão alegre. Bartimeu ouviu o tropelo da multidão. Aleluia. Aleluia. E de repente a história começa a se modificar. Por quê? Porque de repente aquilo que era silêncio para aquele homem chamado Bartimeu, que não tinha esperança, que talvez no final do dia ele pegaria a sua capa e voltaria para casa com míseros trocados que teria recebido como forma de mendicância, e ninguém o veria mais ali. Ou talvez ele pousaria ali porque esperaria que alguém o levasse para a sua casa de volta, já que ele era cego. Mas Jesus estava passando ali. Jesus estava passando por ali. Jesus estava passando e não há lugar por onde Jesus passe, irmão Samuel, que permaneça do mesmo jeito. Não há vida que encontre com Jesus que permaneça do mesmo jeito. Você nunca mais será o mesmo se Jesus nascer de fato na sua vida. É por isso que nesta noite é Natal para você também, porque Jesus se dispõe a nascer no seu coração. Aleluia, aleluia. E então quando Bartimeu pergunta: escuta, quem é que está passando aí? E alguém diz para Bartimeu: é Jesus. Bartimeu já tinha conhecimento de quem era Jesus. Bartimeu já ouvia falar de quem é Jesus. Bartimeu já sabia que Jesus haveria de vir. Bartimeu, como falamos hoje, pastor Josué, cerca de 700 anos já havia sido profetizado acerca de Jesus. Todos sabiam que Jesus haveria de vir. Todos sabiam que Jesus haveria de estar ali. Naquele momento, meus amados irmãos, a história começa a se modificar. Então, quando Bartimeu, sabendo que é Jesus, Bartimeu começa a gritar. Bartimeu começa a disparar a sua buzina. As crianças, quando estão com fome, gritam logo, não é? As crianças, quando querem comer, abrem um berreiro só, não é? E nós temos que correr logo para dar algo de comer para a criança, porque senão a criança não para de chorar. Bartimeu fez do mesmo jeito, e ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, que estava lá na encruzilhada, Jesus estava andando. Jesus não estava parado, não. Jesus estava andando, mas diz o texto que ao ouvir alguém gritando o seu nome, Jesus parou. Deixe-me dizer algo para você nesta noite: Jesus também para quando você clama. Jesus também para quando você ora. Jesus também para quando você se dispõe a falar com Ele. E naquele momento, meus amados, Jesus então parou. E quando Jesus parou, Jesus diz para aqueles que estavam perto dele: escuta, vai lá chamar, vai lá chamar. E quando ele vai lá chamar, o que acontece? Aleluia!
a chamar. Escuta, o mestre está te chamando. Aleluia, aleluia. E aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: escuta, o que tu queres? Aí ele vai dizer assim: Senhor, Eu quero ver. aleluia. Você pode dar glória a Deus. Jesus só espera o seu relacionamento. Meus amados irmãos, Jesus, quando ouviu aquelas palavras daquele que não tinha nome, pastor Salinas, daquele que não tinha lugar para morar, daquele que não tinha esperança para voltar para casa, aquele foi o melhor Natal para o filho de Timeu. Jesus nasceu no coração de Timeu naquele dia. Jesus nasceu na história de Timeu naquele dia. Nunca mais o filho de Timeu foi a mesma pessoa. Por quê? Porque Bartimeu havia nascido sem enxergar. E quando ele chega em casa, todo mundo fica admirado para dizer: escuta, o que você está fazendo aqui? Quem é que te trouxe? Quem é que acompanhou você? Ah, é que eu encontrei com Jesus, e ele nasceu em minha vida, e hoje é Natal para mim. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, o meu tema hoje é: então não volte para casa do mesmo jeito. Não volte para casa da mesma forma. Não volte para casa como você veio. Quem sabe você veio aqui nesta noite como o filho de Timeu, atravessando uma situação difícil, vivendo um momento difícil. Mas eu quero dizer que Jesus está passando por aqui. Sinta Ele aí. Aleluia. E quando Jesus passa, nada permanece do mesmo jeito. É por isso que nós precisamos, meus amados, entender que a mensagem de Jesus, ainda que Jesus não pregou para Bartimeu, Jesus não disse nenhuma pregação. É interessante, Jesus não fez nenhuma pregação para Bartimeu, mas Bartimeu creu. Aleluia. E por que Bartimeu creu? Bartimeu voltou para casa sem a capa. Glória a Deus. Aleluia. Bartimeu nunca mais precisou daquela capa. Quem sabe você tem andado arrastando uma capa há muito tempo. Quem sabe você vem guardando uma capa há muito tempo e você se esconde debaixo dessa capa. Você se protege debaixo dessa capa. Mas deixe-me dizer para você que o Natal de Jesus exclui a necessidade de capa. Você não precisará mais da capa. Você só vai precisar crer em Jesus e viver com Ele, andar com Ele. E quando você ler ao final do texto, você vai ver que Jesus teve mais um discípulo para seguir. Quem era? Bartimeu. Bartimeu passou a ser um seguidor de Jesus. Bartimeu nunca mais foi cego. Eu declaro sobre a sua vida que nesta noite você recebe visão para viver um tempo novo, visão para viver uma nova história, visão para viver um tempo de Deus, para não rastejar mais, para não mendigar mais. Quem sabe você anda de pires em pires mendicando alguma coisa que o Senhor pode fazer. Deixe-me dizer, o Deus que nós servimos é o Deus do ouro, dono do ouro e da prata. Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor de todas as coisas. No Salmo de número 24, nós temos que o Senhor é o dono do céu, do universo e todos os seres que nele habitam. Se você ainda não permitiu o Natal acontecer em você, esta é a sua chance. Este é o seu dia. Eu quero que você tenha o melhor Natal da sua história. Eu
peço ao Senhor que conceda a você a melhor história de Natal. Pode ser que você tenha ouvido muitas, mas a melhor história que você pode viver é Jesus nascer no teu coração, para que você viva a melhor história de Natal. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde. Que nós compreendamos o verdadeiro sentido de Natal. Que não é comida, que não é bebida, que não é panetone e que nem é chocotone, que não é vinho. Crente não é vinho, não é? Que não é vinho, que não é Chester, que não é peru, que não é nada disso. É tão interessante, meus amados, que nós não percebemos, mas usam o nome do nosso Jesus para fazer comércio. Usam o nome do nosso Jesus para fazer barganha, mas não permitem que o nosso Jesus nasça em seus corações. Mas que nós entendamos que o nosso Jesus, a todo instante, a qualquer momento, está disposto a abrir um diálogo com qualquer um de nós. Basta nós nos propormos a conversar com Ele, que Ele quer falar conosco. Jesus não muda de rumo quando nós vamos em direção a Ele. Às vezes você pode ir na direção de alguém e a pessoa muda de calçada porque não quer conversar com você. Mas se você for na direção de Jesus, Ele está pronto para conversar com você. Aleluia. Vamos ficar de pé. A nossa hora já chegou. Eu quero orar com você e por você. Aleluia. Eu quero perguntar se há entre nós alguém que deseja que Jesus nasça no seu coração e que você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, que você quer receber Jesus como Senhor da sua história. E se você quiser, eu quero fazer uma oração por você também. Eu quero orar por você, para que você viva uma nova história, porque Deus tem uma nova história para a tua vida. Quem sabe hoje que você veio num culto onde denominamos o culto de Natal, e aí você pode dizer: pastor, mas hoje não é dia 25. É verdade, eu concordo com você, não é dia 25. Mas também a história não pode confirmar que Jesus nasceu no dia 25. Nós convencionamos isso. Mas uma coisa eu posso dizer: hoje pode ser o seu dia de Natal. Se você deixa Jesus nascer no teu coração, hoje é o teu dia de Natal. É o melhor Natal da história. É o melhor Natal que você vai viver, porque não tem presente melhor do que o presente que está presente. O presente melhor é o dono do presente. O presente melhor é aquele que está sempre presente, porque ele nunca está ausente, porque é o presente. Que Deus em Cristo abra sua mente, o seu coração. E eu pergunto e vou encerrar: tem alguém que quer receber Jesus como seu Salvador? Se tiver, eu vou orar por você. A igreja vai orar por você. Nós vamos acolhê-lo como novo converso em Cristo. E a partir de hoje, você vai viver a história de Natal específica e especial na sua vida. Tem alguém? Aleluia. Não temos? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, te abençoarei. De novo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, amei a sua boca, te abençoarei.
nos abençoar. Eu quero então nesse instante orar pela igreja do Senhor Jesus que está em Vila Angélica. Quero desejar o melhor dos melhores, dos natais, se podemos assim dizer, para você e para sua família. Não esqueça do melhor presente a ser vivido, não a ser trocado, a ser vivido. Nesta época nós trocamos presentes, mas não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por ninguém. Viva Jesus. Viva Jesus. Isso é o que eu posso dizer para você em termos de Natal. Viva Jesus, porque é isto que todos nós precisamos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque esta palavra então ela é para todos nós, para que não fiquemos sem um trocadilho ainda. No dia de Natal, nosso irmão Natalino nasceu. Então vamos acompanhar a oração com o nosso irmão pastor Natalino. Ele passou por uma cirurgia, mas já está enxergando, que é uma maravilha, não é? Tá bom demais, e daqui a pouco vai fazer outra para ficar melhor ainda. Glória a Deus. Vamos acompanhar o pastor Natalino. A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço alguns irmãos que oraram em meu favor, inclusive nosso pastor. Aleluia. E Deus abençoou a mão do Beto, né? Maravilha. E continua abençoando. Deus eterno e poderoso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estar vivo na Tua presença santa, porque Tu é um Deus verdadeiro que tem cuidado de nós, da Tua igreja. Aleluia. Deus poderoso, abençoa cada um que aqui chegar, que possa sair daqui cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia, ouvindo a voz de Deus falando em seu coração. Continua abençoando, Senhor, a cada um. Aleluia, nesta noite, que voltemos para a sua residência. Aleluia, feliz e alegre, porque Deus tem falado contigo. Continua operando em nosso meio, fazendo milagres, maravilha. Ó Deus querido, em nome de Jesus, teu filho amado, nós já te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, amanhã nós temos reunião aqui, oração cedo, oração à noite. Só não ora quem não? Só não ora quem não? Então você já sabe, não é? Terça-feira temos oração e estudo da palavra no templo sede. Quarta-feira temos culto de doutrina. Toda a igreja é convidada a estar aqui. E agora que a gente já está de férias, não é? Não temos mais aula, não é? Glória a Deus, vamos aproveitar esse período de férias para que nós também possamos ser edificados com a doutrina da palavra de Deus. Quinta-feira, tarde da bênção. Eu aproveito para dizer aos irmãos que são pais de crianças, que os nossos irmãos ou as nossas irmãs do departamento infantil vão ter um pequeno recesso também e atenderão até o dia 20, não é? Depois o 21. Depois estarão retornando a partir do dia 11. Neste período, as crianças podem ficar conosco aqui sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. É bom, inclusive, que eles também aprendam a estar entre nós aqui, não é? É bom que eles aprendam também como os adultos cultuam, não é? Isso é muito importante e nós vamos ter a presença deles aqui, vamos tratá-los com o maior carinho. É isso que eu espero de todos os adultos, não é? Ninguém precisa beliscar as crianças, não é? Para que elas fiquem quietinhas, nada disso. Não precisa, não é, fazer nenhum ato aí que seja desnecessário, não é? Não precisa entrar no mérito, mas vamos cuidar com amor das nossas crianças. Amém? O nosso culto na passagem do ano começará às 22 horas. Se você quiser orar mais do que isso, pode chegar às 20 e já começar a orar, não tem problema, não é? Mas nós começaremos o nosso culto às 22 horas. Que hora vai começar o culto? Isso, porque às vezes os irmãos não anotam, não é? E aí depois fica lá no grupo, que dia, que hora, não é? Então, 22 horas do dia 31. Os irmãos me entendem dizer amém? Os varões vão ter uma reunião no dia 20.
no sábado, uma reunião de crente, viu, irmãos? Vão ter uma reunião lá, não é? Vou orar, vou jejuar. É isso mesmo? Como dizia o pastor Osmar José da Silva, e o resto, Deus sabe, não é? Tá certo. Muito bem. Vamos orar então, mais uma vez, agradecendo a nossa saída. Deus Pai de poder, leva-nos em paz agora. Ó Deus, precisamos do Teu favor, dá-nos a Tua bênção, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com aqueles que amam e aguardam o arrebatamento da igreja. Quem pode crer nisso diz: amém. Se Deus é por nós, eu e a minha casa, o Senhor é o meu pastor. Vão em paz em nome de Jesus.